Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, versos 8 e 9. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de lições e aprendizado no livro de Deus. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, pois o justo, como está escrito, o justo viverá da fé. É comum citarmos este verso, aliás, estes versos, mas principalmente o verso 16. Analisando os dois nesta oportunidade, notemos que em ambos, no verso 16 e no verso 17, a palavra ou as palavras porque. Então, se estabelece uma ligação em que o apóstolo tinha falado antes. O apóstolo tinha uma sede muito grande de ir a Roma. Ele estava escrevendo esta carta de Corinto e ele tinha um desejo muito forte de chegar até Roma. Roma, a principal cidade do Império, aliás, a capital do Império Romano. E, por incrível que pareça, não se fala nas cartas, não se fala no Novo Testamento de algum missionário que tenha chegado em Roma, de algum apóstolo que tinha chegado em Roma. Mas o historiador romano, ele, no ano 49, ele tinha registrado que já tinha em Roma um grande grupo de cristãos ali. Bem, nem é preciso perguntar que por que não tinha chegado nenhum apóstolo, nenhum missionário, e no ano 49 já tinha uma igreja ali organizada, já tinha muitos cristãos. Lembrem que lá em Jerusalém, no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, ali tinham pessoas de várias partes do mundo e tinham romanos também. E foi daquele derramar que surgiu então cristãos em Roma. E então foi para estes cristãos, foi pensando nestes cristãos que o apóstolo falou que tinha grande desejo de ir e ter comunhão com aqueles irmãos, inclusive transmitir algum dom espiritual. E então
ele fala: eu sou devedor. Ele disse antes: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu sou devedor tanto a gregos como a judeus, como a bárbaros. Ele estava, em resumo, dizendo que a mensagem do evangelho era para todos os habitantes da terra. Foi nesse contexto que ele fez esta declaração: porque não me envergonho do evangelho. Já que ele pensava em ir a Roma também, ele dá a prova de que ele não tinha vergonha, ele não tinha complexo algum de anunciar o evangelho também em Roma. Mas, afinal de contas, que quer dizer evangelho? Evangelho quer dizer, numa linguagem bem nossa, boas notícias, no sentido original, boas novas. Mas que boas notícias são estas? Note que no próprio texto a gente descobre que boa notícia era esta: porque não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crer. Note que boa notícia! O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí vem mais revelação. Porque no evangelho se descobre ou é revelada a justiça de Deus, de fé em fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá da fé. Mas, o que quer dizer isto? No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós iremos ver numa série de vídeos que há um contraste, que havia principalmente no contexto romano desta carta, havia aquele embate que os apóstolos enfrentaram por todos os lados que eles iam pregar. Os judeus, o judaísmo dava uma ênfase exagerada em relação à lei. A lei que enfatizava obras, que enfatizava aquilo que o homem teria que praticar, os mandamentos que o homem teria que guardar para então se tornar salvo, remido. Mas nós iremos notar que a mensagem do evangelho tem por finalidade mostrar a justiça de Deus. Mas o que é justiça de Deus?
nós iremos ver lá no capítulo 3, verso 21, que o apóstolo fala que essa justiça de Deus é mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele já na introdução da carta, ele declara que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Isto é revelado no Evangelho, é revelada a morte de Jesus, o segredo da redenção. Mas por que ele usa a expressão de fé em fé? De fé em fé quer dizer de começo ao fim. Isto quer dizer que o Evangelho não mostra outro caminho, não mostra outro Salvador, mas mostra só um caminho, só o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo podia afirmar com ousadia, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele, no Evangelho, é revelada não a justiça do homem, mas a justiça de Deus, de fé em fé, de começo ao fim. Aleluia! Pela ousadia do apóstolo. Aleluia! Por esta verdade clara. Continue participando de nossos vídeos e nós iremos descobrir coisas magníficas em relação à justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.